E aí, galerinha? Beleza? Então? Vamos lá, vai. Vamos continuar o assunto das reações de óxido-redução. Na última aula, nós falamos das regras para determinar o número de oxidação dos elementos em uma reação química. A partir da determinação do NOx dos elementos, a gente consegue classificar uma reação como de óxido-redução ou não. Tá? Vai ser a partir da utilização do NOx que a gente vai falar dos processos de oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor e entender todo esse processo que ocorre em uma reação de óxido-redução, que a gente também já definiu o que é. A gente falou que reação de óxido-redução é aquela que ocorre com transferência de elétrons. Uma espécie perde elétrons e outra espécie ganha elétrons. Esse é o processo de transferência de elétrons. Belezinha? Vamos ver como isso acontece, então. Antes da gente falar desses processos de oxidação, redução, transferência de elétrons, ficou faltando a gente falar do número de oxidação do NOx de um íon. Na última aula, nós falamos dos NOx de substâncias neutras. Lembrando que somatória do NOx de todos os elementos de uma substância neutra tem que ser 0. Belezinha? Então, agora a gente vai falar do número de oxidação dos íons. Beleza? Então, aqui, galera, a somatória do número de oxidação de um íon é sempre igual à sua carga, beleza? Então, aqui, ó, quando eu estou falando de substância neutra, a somatória do NOx dos elementos que compõem a substância é igual a 0. Quando eu estou falando de um íon, a somatória do NOx dos elementos que compõem esse íon é igual à própria carga do íon, beleza? Exemplos. Na+, galera, cátion, sódio. Lembrando que íon, eu tenho cátion, íon positivo, ânion, íon negativo. Então, aqui, ó, cátion sódio, Na+, a carga dele é +1. Então, o NOx do Na+, é +1. É a própria carga. Belezinha? NH4. NH4 é o cátion amônio. Ele tem nitrogênio e hidrogênio. O NOx do hidrogênio, a gente já sabe. A gente viu na aula passada que o NOx do hidrogênio é +1. Exceto quando eu estou falando de um hidreto metálico, que aí é -1. Mas não surta com hidreto metálico. Não vai rolar. Tá? +1. Belezinha? Eu quero saber o NOx do nitrogênio. Para isso, a gente vai fazer a somatória. Só que aqui, galera, eu tenho que levar em consideração que a carga do íon é mais. Tô viva. É mais. Então, não adianta eu querer chamar o nitrogênio de X, fazer 4 vezes +1 mais X e igualar a 0. Não, aqui eu vou fazer 4 vezes +1 mais X e igualar a +1, que é a carga do ânion. Olha aqui, ó. Então, o X, que é o que eu quero descobrir, o NOx do nitrogênio. 4 vezes +1, eu tenho 4 hidrogênios, vezes o NOx do hidrogênio, que é +1. Eu vou igualar a carga do íon, que é +1, belezinha? Então, se eu fizer a equaçãozinha aqui, eu vou descobrir que o NOx do nitrogênio é -3. Tá aqui, beleza? Próximo. SO4 2- é o ânion sulfato. Mesma coisa. Oxigênio a gente sabe, -2, belezinha? A não ser que seja o peróxido, mais especificamente o peróxido de hidrogênio, H2O2, tá? Aí é -1, mas caso contrário, o número de oxidação é -2. Eu quero descobrir o do enxofre. Vou montar a equação, só que como eu estou falando de um íon,
eu vou igualar a carga do íon, que é menos 2. Então, X é o NOx do enxofre que eu quero descobrir. 4, eu tenho 4 átomos de oxigênio, vezes menos 2, que é a carga do oxigênio, e igualo a menos 2, que é a carga do íon. Resolvendo a equação, eu descubro que o NOx do enxofre é mais 6. Beleza? Então, ficou faltando isso da aula passada, o NOx de íon, onde quando eu for fazer a somatória para descobrir o NOx de um elemento, eu vou igualar a somatória à carga do íon, e não a zero como em uma substância neutra. Belezinha? Então, sussu. Vamos agora falar, então, propriamente dos processos de oxidação e redução. Em uma reação de óxido-redução, ou em uma reação de óxido-redução, eu preciso ter os dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Esses dois processos sempre acontecerão ao mesmo tempo. Se rola oxidação, obrigatoriamente rola redução. Se rola redução, obrigatoriamente rola oxidação. Esses dois processos sempre caminham juntos. Sempre. A oxidação e a redução estão sempre de mãozinhas dadas, acontecendo ao mesmo tempo em uma reação. Beleza? Vai ser o processo de transferência de elétrons. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Se alguém perdeu elétrons, alguém tem que ganhar. O elétron não vai para além. Se alguém está ganhando, é porque alguém está perdendo. O elétron não está vindo do além. Então, como esse processo envolve transferência de elétrons, a oxidação e a redução vão sempre, sempre, sempre acontecer juntas. Vamos definir quem é quem, o que é uma oxidação, o que é uma redução. Tô falando para vocês aqui, ó. Olha o esqueminha. O que é oxidação? É o ato de perder elétrons. Tá aqui, ó. Então, quando um átomo perde elétrons, a gente fala que ele está oxidando. Guarda, oxidação, perder elétrons. O NOx da substância vai aumentar. A gente já vai ver isso acontecer, tá? A redução, galera, dá uma olhadinha aqui na redução. A redução vai ser o ato de ganhar elétrons. Então, quando uma espécie química ganha elétrons, ela reduz. O seu NOx vai diminuir, beleza? Então, guardem, ó. Oxidação é o ato de perder elétrons. Então, o átomo que perde elétrons oxida. E o átomo que ganha esses elétrons reduz. Beleza? Para facilitar o nosso processo, nós temos o porra pedagógico. Esse porra é pedagógico. Ele é uma sigla que nos ajuda a entender, ou melhor, a associar oxidação com o ato de perder elétrons e redução com o ato de ganhar elétrons. Então, olha aqui para o porra, galera. P, quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Aí você fala para mim, então ó o porra, pedagógico. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Beleza? Facilita o processo para você lembrar que quem sofre oxidação é quem está perdendo os elétrons e quem sofre redução é quem está recebendo elétrons. Quando eu tenho uma reação de óxido-redução, eu tenho esses processos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma espécie química oxidando, ou seja, perdendo elétrons, e outra espécie química reduzindo, recebendo esses elétrons. Como é um processo de transferência de elétrons, a oxidação e a redução sempre acontecem juntas, beleza? Então, guarda aqui, ó, quem perde oxida, quem recebe reduz. Beleza? Vamos para os exemplos, para
ver esses processos acontecendo nas equações, tá? Até para a gente poder classificar, galera, equação de óxido-redução ou não. Nem todas as equações são equações de óxido-redução. Equações onde não ocorre essa transferência de elétrons não são equações de óxido-redução. Tá? As equações em que há a transferência de elétrons, em que uma espécie está oxidando e outra espécie está reduzindo, é óxido-redução. A gente vai conseguir observar se uma equação é de óxido-redução ou não olhando para o NOx. Se houver variação no número de oxidação das substâncias, dos reagentes para os produtos, a gente consegue classificar a reação como óxido-redução. Vamos ver isso no exemplo. Tenho aqui a equação de decomposição da água, beleza? Então, água, aqui tem que ser líquido, tá? Isso daqui não é aquoso, isso daqui é líquido, belezinha? Tá? Se decompondo, a partir da incidência de luz, se decompondo em meio de gás oxigênio e gás hidrogênio. Beleza? Então, essa é a equação de decomposição da água. Para eu saber se essa equação é uma equação de óxido-redução, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o NOx de cada elemento. Então, NOx do hidrogênio na água, NOx do oxigênio na água. NOx do oxigênio, substância simples, NOx do hidrogênio, substância simples. Então, tá ali, ó. Hidrogênio, NOx, mais 1. Oxigênio, menos 2. Gás oxigênio aqui, ó, 2, substância simples, sempre NOx 0. E gás hidrogênio, H2, substância simples, NOx 0. O que eu posso observar, galera? Ó, nos reagentes, o átomo de hidrogênio da água tinha NOx mais 1. Quando ele se transformou em H2, passou a 0. Teve mudança no NOx. Oxigênio era menos 2 nos reagentes, passou a 0 nos produtos. Teve mudança no NOx. Quando tem mudança no NOx das substâncias, dos reagentes para os produtos, a gente pode afirmar com toda certeza que essa é uma reação de óxido-redução. Para ser reação de óxido-redução, tem que haver variação no NOx das substâncias. Se está ocorrendo variação, é porque está rolando oxidação e redução, transferência de elétrons. Alguém está perdendo, alguém está ganhando. Vamos agora ver quem ganha, quem perde, consequentemente, quem oxida e quem reduz. Então, aqui, ó, vamos começar do oxigênio. Oxigênio nos reagentes era menos 2 e passou a 0. Para ter a variação de carga, significa que o cara ou está ganhando ou perdendo elétrons. Lembra que a gente já falou que eu nunca mexo no número de prótons de um átomo. No núcleo a gente não mexe. A gente só mexe na última camada da eletrosfera. Então aqui, ó, se ele tinha uma carga menos 2, ele tinha excesso de 2 elétrons. E ele passou a 0, 0 significa que a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Se ele tinha excesso de 2 prótons e ficou com a mesma excesso de 2 elétrons e ficou com a mesma quantidade, significa que ele perdeu esses elétrons, beleza? O hidrogênio, ele era mais 1, tinha excesso de uma carga positiva, estava faltando elétron aí, e ficou a 0. Mesma quantidade de prótons e elétrons. Significa que ele precisou ganhar um elétron, galera. Então, ó, de menos 2 para 0, o cara perdeu 2 cargas negativas. De mais 1 para 0, o cara ganhou uma carga negativa. Então, ali, ó, o oxigênio, ele perdeu 2 elétrons. Foi de menos 2 para 0. Se a gente observar o valor do NOx, ele aumentou. Ele foi do negativo para o 0. Menos 2 para 0, o NOx aumentou. Quando o cara perde elétrons, o
que acontece com ele? Ele oxida. Lembra aí, ó. Ó, porra. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Beleza? Então, se o oxigênio perdeu elétrons, aconteceu do oxigênio da água se transformando em gás oxigênio o processo de oxidação. Então, nesse momento aqui, eu tenho um cara perdendo elétrons, o cara está oxidando. Em compensação, o hidrogênio, que foi de +1 para 0, ele ganhou um elétron. Olha o valor do NOx, diminuiu. +1 para 0, beleza? Não precisa sofrer muito com essa ideia de NOx aumentou e diminuiu. Se você entender a ideia de que o cara está perdendo elétrons e que o cara está ganhando elétrons, maravilhoso, lindo demais, tá? Então, aqui ele ganhou um elétron. Quem recebe ou quem ganha, reduz. Então, a gente conseguiu identificar aqui, na reação de decomposição da água, o NOx das substâncias. Eu sempre preciso começar pelo NOx, até para classificar a reação em reação de óxido-redução. Tá? E aí, eu consegui observar quem perdeu elétrons, oxidou. Quem ganhou elétrons, reduziu. Pronto, eu já defini quem oxida e quem reduz. De onde sai o elétron, para onde vai o elétron. Estou enxergando todo o caminho de transferência de elétrons nessa reação. Beleza? Além de identificar quem oxida e quem reduz, a gente consegue identificar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Tá? Também são duas definiçõezinhas importantes que aparecem bastante nos exercícios. Quem é o agente oxidante? Adianto para vocês que a gente define como agente oxidante a espécie que reduz. Então, quem está sofrendo redução, a substância toda, não só o elemento. Quem reduziu aqui foi o hidrogênio da molécula de água. Quem oxidou foi o oxigênio da molécula de água. Mas quando eu falo do agente oxidante e o agente redutor, eu estou falando da substância inteira, beleza? Então, a espécie que reduz. Quem reduziu foi o hidrogênio, que faz parte da molécula de água. Então, o agente oxidante é a molécula de água, beleza? Por que a gente chama ele de agente oxidante? Porque a partir do momento que aquele hidrogênio da água sofre redução, ele obriga o oxigênio da água a sofrer oxidação. Por quê? O hidrogênio não quer ganhar um elétron? Se ele quer ganhar um elétron, alguém tem que perder esse elétron para ele poder ganhar. O elétron não vai vindo além para ele. Então, quando ele reduz, ele obriga alguém a oxidar. Por isso que ele é chamado de agente oxidante. Então, a espécie que reduz, ela obriga outra espécie a oxidar. O agente redutor é a espécie que oxida. Quem oxidou aqui foi o oxigênio da água. Então, significa que a água aqui também é o agente redutor. O agente redutor ele é chamado dessa maneira porque ele provoca a redução. Ele obriga alguém a reduzir. A partir do momento que a substância quer oxidar, quer perder elétrons, ela vai obrigar alguém a reduzir, a receber esses elétrons. Então, guarda essa ideia. Quem é o agente oxidante? É a substância que sofre redução. Quem é o agente redutor? É a espécie que sofre oxidação. Tá? No caso aqui, como tanto a oxidação como a redução estão acontecendo na mesma substância, a água ela é agente oxidante e redutor ao mesmo tempo. Tá? A gente vai ver outros exemplos em que o agente oxidante e o agente redutor são substâncias diferentes. Mas se for a mesma substância, não tem problema. Por quê? Porque o hidrogênio está sofrendo redução, só que ele faz parte da molécula de água. Então, a água é agente oxidante. Tá? E o oxigênio está sofrendo oxidação, mas o oxigênio faz parte da molécula de água. Então, ela também é o agente redutor. Beleza? Sussu?
Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui a equação do óxido de ferro mais monóxido de carbono, formando ferro metálico e gás carbônico. Beleza? Para a gente saber se essa equação é uma equação de óxido-redução e achar, né, se ela for achar quem oxidou, quem reduziu, quem é agente oxidante, agente redutor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o NOx de cada elemento químico. Beleza? Então vamos lá. O ferro mais 3. Aí você pode falar, nossa, professora, mas semana passada você falou que o ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Como eu tenho certeza que esse é o mais 3? Você pode primeiro montar a equação. A gente sabe que oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para zerar, isso daqui não é um íon, né? Eu preciso de mais 6. Eu já tenho 2 ferros. Significa que cada ferro vai ser mais 3. Ou de maneira mais simples, pega aqui, ó, o 3 do oxigênio e volta a regrinha do escorrega, galera. Isso aqui é um composto iônico. Volta a regrinha do escorrega, ó. Você tem a carga. Mais 3, menos 2. Nossa, 2 ficou horrível. Pago 2. Escreve 2 de novo para ficar bonito. Ah, tô feliz, eu comprei uma tecnologia nova aqui para escrever. Tô aprendendo. Então, beleza, galera? Achei. Vamos continuar aqui. O carbono mais 2, oxigênio menos 2. Tá? Então, apesar do carbono ter NOx variável, eu achei o do oxigênio que é menos 2 para zerar carbono mais 2. Beleza? Continuando. O ferro aqui, ó, substância simples. Só átomos de ferro. Então, o NOx é 0. CO2 é a mesma coisa. O oxigênio é menos 2, vezes 2 vai dar menos 4, para zerar carbono mais 4, beleza? Por isso que é importante a gente lembrar das regrinhas. Se você está com dificuldade, pega lá as regrinhas, põe do lado, constrói uma tabelinha com elas, ou então entra no Google e procura uma tabelinha que você vai achar, põe ela do lado para fazer exercício, até você acostumar com essas regras, tá? Vamos agora definir quem oxidou e quem reduziu. Teve mudança no número de oxidação? Teve. Ó, o ferro aqui, no óxido de ferro, saiu para mais 3 e foi lá no ferro metálico para 0. O carbono saiu de mais 2 e foi para mais 4. O oxigênio não teve mudança, ó, menos 2, menos 2, menos 2. Beleza? Então, o oxigênio não teve, mas o ferro e o carbono tiveram mudança no NOx. Significa que rolou transferência de elétrons. Vamos ver quem oxidou e quem reduziu? Então, vamos lá. Ó. O carbono, tanto faz começar pelo carbono ou pelo ferro. Tá? O carbono foi de mais 2 para mais 4. Ele tinha excesso de 2 cargas negativas e passou a ter excesso de 2 cargas positivas e passou a ter excesso de 4 cargas positivas. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Guarda aí. O ferro foi do mais 3 para 0. Ele tinha excesso de 3 cargas positivas e ficou neutro. Significa que ele ganhou elétrons. Beleza? Então, o carbono. Nossa, a pessoa escreveu oxigênio. Aqui é, ó, carbono. Beleza? Não é oxigênio, é carbono, tá? Então, o carbono perdeu 2 elétrons. O NOx aumentou. Quem perde, oxida. Olha de novo, ó. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Ah,
Então, oxidação. Carbono sofreu oxidação porque perdeu elétrons. Ferro ganhou 3 elétrons. Quem ganha ou quem recebe, reduz. Identifiquei quem oxidou e quem reduziu. É uma reação de óxido-redução. O que falta identificar agora? Quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Agente oxidante, a espécie que reduz. Quem reduziu? O ferro do óxido de ferro. Então, só cuidado aqui, galera. Quem está reduzindo é o átomo de ferro, não é o óxido de ferro todo, tá? É só o átomo de ferro que sofreu redução. Mas quando eu vou falar do agente oxidante e agente redutor, eu falo da molécula, melhor, da espécie inteira. Tá? Então, o agente oxidante não é só o ferro do Fe2O3, é o Fe2O3 inteiro. Tá? Por quê? Porque nele está contido o átomo que sofreu redução. Então, agente oxidante é a espécie que reduz. O ferro sofreu redução, o agente oxidante é o Fe2O3. Agente redutor, quem oxidou? O carbono do CO. Mas como o carbono que sofre oxidação está contido no CO, o agente redutor é o CO, o monóxido de carbono. Belezinha? Então, a ideia sempre vai ser essa, galera. Pego uma equação. Primeira coisa, eu preciso identificar se ela é uma equação de óxido-redução ou não. Tá? Às vezes o exercício pode me dar uma equação exatamente para fazer a identificação e ela não ser de óxido-redução. Beleza, segue o baile. Como que eu vou identificar? Começa sempre encontrando o NOx de cada substância. Encontrou o NOx de todos os elementos, observa se teve variação desse NOx dos reagentes para os produtos. Se nenhum átomo teve mudança no NOx, não é uma reação de óxido-redução. Beleza? Parou aí, ponto final. Se tiver mudança, o que a gente vai fazer? Identificar quem oxidou, quem reduziu, quem é agente oxidante e quem é agente redutor. Sussu? Então paramos por aqui, tá? Próxima aula nós iremos falar do balanceamento de equações usando o processo de óxido-redução. Belezinha? Então, ó, beijos, até a próxima!